Olá pessoal, vou criar aqui uma série de vídeos, né, como material até suplementar, até que se regularize realmente essa questão das aulas ao vivo, né? Então, aproveitando esse momento, vamos falar aí de tutela antecipada. Criei um roteiro e mandei para vocês através de slides, na verdade o material em PDF, né? E vamos tratar agora então dessa questão de tutela antecipada. Antemão, perdoe-me pelo vídeo de uma forma rústica, inclusive, né, mas utilizando aí os meios eletrônicos que temos aí em mãos para tentar aí, passar por essa crise toda sem maiores transtornos, né, que já nos estão levando. Muito bem. Em relação à questão da tutela antecipada, nós já conversamos em algumas oportunidades, né, em sala de aula. Em linhas gerais, posso dizer para vocês o seguinte, que é aquela medida em caráter de urgência que se adota justamente para salvaguardar certos direitos esses que estão em vias de perecer, né? Então, quando se trata realmente de tutela antecipada, nós pensamos ela pode ser feita de uma forma antecedente ao próprio processo, como ela pode ser feita de uma forma requerida, né, concomitantemente ao pedido principal, né, ou até de forma incidental, que seria isso. Quando você requer, né, uma providência urgente e um processo já em curso, há um desejo aí que o juiz antecipe parte ou totalmente uma sentença que de mérito, haja vista a urgência e a probabilidade desse direito, né? Vocês vão verificar no sumário, eu coloquei aqui na tela de auxílio aqui um roteiro, né? O momento de requerimento. É justamente o que eu acabei de dizer. Então vamos analisar com muito carinho, com muita atenção. Veja, momento de requerer. Se eu penso na tutela antecipada, antecedente, o que eu tenho em mente? Muito simples. Eu tenho em mente algo que eu tenho absoluta urgência. Não consigo esperar, não dá para esperar. Eu não posso pensar em nada mais a não ser aquele provimento jurisdicional, porque o direito está em vias de perecer, e esse vias de perecer é justamente algo muito rápido, é algo que vai se consumir, vai se desfazer naquele curto espaço de tempo. Cansei em sala de aula de falarmos a respeito, inclusive a título de exemplo, utilizando a internação, né, internação e outros exemplos muito realmente dramáticos, que seja aí realmente uma urgência acima do normal. Quando nós encaramos esse tipo de situação, realmente pensamos aí na tutela antecipada antecedente. Antecedente porque vai anteceder um pedido principal, a uma questão outra de mérito, tá certo? Então nós temos esse cuidado de diferenciar. Muito bem. Quando a questão não é urgente, mas não tem tanta, vamos dizer assim, contundência, como existe na questão da tutela antecipada antecedente, pensamos aí na tutela requerida em concomitância com o pedido principal. Quando eu falo concomitância com o pedido principal, eu quero dizer que vai a par e passo, em conjunto, está no bojo do pedido. Vamos imaginar um exemplo de suspensão de fornecimento de energia elétrica e um pedido de dano moral pela suspensão do fornecimento de uma forma indevida, me causou dano moral, e também pode ser aí, dependendo da situação, um dano material. Vamos imaginar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, os alimentos dentro de uma geladeira tenham sido, né, perdidos, e me causou aí um dano material daqueles alimentos, eu quantifico ali o dano, né, e o dano moral em si, né, que chamamos de
e ré ipsa, né, que vem da coisa, né, pela própria suspensão do fornecimento, e essa suspensão foi absolutamente indevida. Vamos imaginar que o seu cliente teve lá as contas pagas, tudo direitinho, um erro da concessionária, suspendeu o fornecimento. Muito bem. Você quer, claro, que o fornecimento seja restabelecido, por óbvio. Então, você, nessa nossa linha de reflexão, né, você faz o seu requerimento concomitante ao principal. Ou seja, eu quero que seja restabelecimento da energia elétrica e que no final seja confirmada essa antecipação, né, que é um fragmento da sentença que eu estou antecipando, e ao final a confirmação dela e também a condenação do réu, ó, no caso a concessionária, em danos morais e danos materiais quantificados. Muito bem, esse é o momento de requerimento concomitante. Agora, o requerimento incidental. Vamos imaginar que dentro da situação fática ocorra algo que precise de um provimento mais urgente, não dá para esperar até o final como eu desejaria. Então eu vou formular esse pedido no curso do processo, né, indicando ali ao juiz que aquele pedido ele é fragmento do que eu quero ao final, ou é todo o que eu quero ao final, mas claro que demonstrando ali a urgência que naquele momento se faz presente. Então, esses são os momentos do requerimento dessa tutela antecipada. Muito bem. Vamos pensar no procedimento. O procedimento é o seguinte. Vamos lá. Pensando em tutela antecipada antecedente, vamos começar por esse ponto como nosso 01, ok? Vamos pensar assim. O autor postula, né, que precisa de uma determinada internação. Essa internação aí ela se faz necessária porque o põe em risco de morte, certo? Não é uma intervenção de emergência e a seguradora de saúde negou ali a internação àquele autor. Muito bem. Formula-se o pedido. O magistrado, primeiramente, ele vai analisar os requisitos legais daquela petição inicial. Estamos falando lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. Pois bem, ele vai analisar a qualificação das partes, se aqueles requisitos foram cumpridos, o fato, o direito. E o que eu chamo a atenção é, quando se trata de tutela antecipada, tanto não me importa se é antecedente, se é concomitante ou incidental, além dos fatos e do direito, eu tenho que apresentar o chamado requisito extraordinário, que a doutrina chama dessa forma. O requisito extraordinário significa, na verdade, é a exposição da urgência e a probabilidade do direito para o deferimento daquela tutela antecipada. Isso que se faz necessário. É um requisito excepcional ao requisito legal. Então vamos lá. Falando ainda sobre isso, nós temos os 319 que pontuamos como requisito legal. Cumpre todos aqueles incisos do artigo 319. É extremamente necessário. Ok? Acrescenta-se, além do fato e o direito, que está no requisito legal, nós temos o requisito essencial, que é a apresentação da probabilidade desse direito, ok? E também a urgência do provimento jurisdicional. Sem isso, não é possível o deferimento da tutela antecipada de caráter antecedente. Sabendo-se que a tutela antecipada em caráter antecedente, ela respeita rigorosamente os requisitos da petição inicial, ou seja, do artigo 319. Você tem que colocar lá qualificação das partes, endereçamento do juízo, ok? Fatos, fundamentos jurídicos, os fundamentos excepcionais, não esqueça disso, ok? Isso é matéria de prova, vou cobrar isso dentro dos requisitos dessa petição inicial, ok? Provas, né? Você vai ter que falar em provas, vai dizer com o tipo de prova você está produzindo,
ok? E valor da causa, ok? Você vai colocar lá, inclusive dentro dos requerimentos, a citação e tudo mais, cumprir os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Além disso, cumprindo o requisito excepcional, que é a exposição da urgência, exposição na verdade, da probabilidade do direito e a exposição da urgência. Muito bem. Esse é o primeiro ponto do procedimento. O juiz, na tutela antecipada antecedente, ele vai analisar estes requisitos. Uma vez cumprido esses requisitos, o juiz, na verdade, ele analisa o fundo do direito. O que isso quer dizer com o fundo do direito? O juiz passa a analisar se realmente existe essa probabilidade do direito e se existe essa urgência. E outra, se uma vez deferida essa tutela, se ela tem caráter reversível ou irreversível. Porque se tiver caráter irreversível, o que vai acontecer? Ele não vai deferir. Ou seja, no lugar de indeferir, primeiro momento, ele vai aplicar o que nós chamamos de caução. O que é isso? Ele vai exigir uma garantia, tá certo? Que essa garantia vai proporcionar o deferimento dessa tutela. Porque se ao final o autor não tiver razão por um motivo ou outro, esta garantia serve como título até de indenização à parte contrária. Ok? É feito desta forma. Segundo ponto ainda da tutela antecipada antecedente, na análise de mérito superficial, aquele juízo de probabilidade. Se o juiz analisando a probabilidade do direito, ele verifica que a probabilidade ainda é muito frágil, duas situações podem ocorrer. Uma, ou o próprio juiz, ele intima o autor para justificar essa probabilidade, aí nós estamos na presença de uma justificação prévia, nós comentamos isso em sala, que seria, na verdade, uma audiência especial para a oitiva de testemunhas, que, na verdade, estas pessoas, os seus testemunhos, os seus depoimentos, eles fortificam essa probabilidade do direito, ou o próprio autor, vendo essa dificuldade, ele mesmo se movimenta perante o juiz, dizendo, eu desejo, preciso que seja agendada essa audiência de justificação para fortificar aí, nesse ponto, a probabilidade do meu direito, ok? Muito bem. Nesse primeiro momento, o juiz vai analisar, quer dizer, nesse segundo momento, né, que já passou da fase da análise dos requisitos legais, agora os requisitos excepcionais, que na verdade é o fundo do direito, né, é o juízo de probabilidade. O juiz vai ter duas situações. Ou ele, na verdade, primeiro ele vai analisar o artigo 10 do CPC. O que diz lá? Automaticamente eu preciso me pronunciar como juiz sem ouvir a parte contrária. Só situações excepcionais, que diz lá o artigo 10, que eu ouço a parte contrária. Aí ele se vê nessa situação. O caso em si, ele tem característica excepcional que na verdade, me impõe a citar o réu antes de me pronunciar sobre essa tutela antecipada? Se a resposta for positiva, ele vai citar o réu e somente após esse contraditório ele vai pronunciar sobre a tutela antecipada. Se não, que já é a regra, ele analisar sem ouvir o réu, essa é a regra, a exceção é justamente a citação, né? Ele vai analisar e vai deferir ou indeferir. Muito bem, então temos dois blocos, regra e exceção. Regra, analisa sem citar. Exceção, cito, depois com a vinda da resposta, eu analiso a questão da tutela antecipada. Ok? Muito bem. Nesse primeiro prognóstico, né, nessa primeira etapa, o juiz deferindo, o autor ele tem 15 dias para fazer o aditamento da petição inicial. Ou seja, o autor ele vai, na verdade, complementar
aquela petição inicial, ele vai complementar os pedidos dele, ele vai anexar mais provas, ele vai ter a oportunidade de acrescentar coisas, acrescentar pedidos, mas aí que eu chamo a atenção. Veja, acrescentar pedido não significa, nesta nossa reflexão, mudar a substancialidade do pedido feito em momento anterior. Vamos lá. Vamos imaginar, esse é o nosso exemplo de internação, ok? Aí no momento da complementação, do aditamento da inicial, vamos imaginar que o autor, ele modifica toda a substancialidade da causa de pedir dele. Ele não fala mais de internação, agora ele fala outra coisa. Podemos aqui dar como exemplo, agora ele fala de negativação de nome, inclusão no cadastro ativo de crédito. Ele fala uma outra coisa que não mais aquela internação como fato gerador de toda, vamos dizer, fato gerador da lide, vamos dizer assim. Isso não pode acontecer. Isso não cabe na complementação. Por isso que o nome complementar. Vamos lá, tratamos da internação, agora eu quero um dano moral, eu quero a confirmação ao final por sentença do que foi autorizado antecipadamente. Ok, eu quero o dano material no sentido das despesas médicas que eu tive antes do provimento jurisdicional. Então são situações conexas ao fato levado a juízo. O que não posso fazer na complementação é na verdade, aplicar uma dessintonia do requerimento inicial. Isso é importante deixar muito bem esclarecido, tá certo? Ok. Esse é um ponto. Aí, uma vez deferido, eu tenho 15 dias para fazer essa complementação. Feita essa complementação, o réu é citado. No momento que o réu é citado, aí estamos na presença do rito ordinário, que dali para frente nós vamos estudar num capítulo próximo, que chama-se procedimento comum, ok? Até aí, muito bem. Podemos agora, na verdade, fazer um subitem aqui, que o réu sendo citado, ele vai, na verdade, se deparar com esta intimação, né? E para cumprir essa decisão judicial, ok? Intimando aí no nosso exemplo a internação, procedência da internação do autor. Ok. O que cabe ao réu fazer? Cabe ao réu fazer o seguinte, interpor um recurso de agravo de instrumento, tá certo? Porque se ele não interpuser este recurso, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, vai causar um efeito nesta decisão que chama-se de estabilização da demanda. Ponto. Vamos falar com mais carinho alguns minutos mais à frente, certo? Agora, e se o juiz indeferir o pedido do autor, não conceder, melhor dizendo, a tutela antecipada? Muito bem. Primeiro, independente da existência do recurso de agravo de instrumento motivado pelo autor, o autor terá 5 dias para fazer essa complementação da petição inicial, que se assim não fizer, o processo será extinto sem resolução de mérito. Tá certo? Isso é muito importante. Tá? Muito bem. Então, esse são os procedimentos para a tutela antecipada antecedente. Agora, a tutela antecipada concomitante e a tutela antecipada incidente, o que acontece? Dando os requisitos da petição inicial, para a concomitância, ele só vai abrir um capítulo da petição inicial toda que ele vai fazer, botando lá dano moral, dano material e tudo mais, respeitando o 319. No que tange a tutela antecipada, fixa-se em um capítulo. Ele vai abrir um capítulo da tutela antecipada, somente isso. É isso que importa. Para a tutela antecipada, para este ponto, que é requerimento concomitante, basta um capítulo na petição inicial. Muito simples. E da forma incidental? Uma petição simples, não tem valor da causa, não tem. Ele vai justificar, em um caso e no outro caso, o tal requisito excepcional. Ele vai justificar a probabilidade do direito
e o perigo da demora no provimento jurisdicional, se caso houver análise ao final do processo. Isso é muito importante. E se percebam, alunos, que ao longo dos 3 tópicos, o requisito essencial está presente nos 3 pontos. E ele é de extrema importância. Sem uma dedicação neste ponto, neste requisito, não vão ter sucesso no pedido antecipatório. Ok? Muito bem. Requisitos da petição inicial. Eu sugiro que vocês façam uma leitura ao artigo 309 com muito carinho, não é complexo, ok? Que nós temos aí nesse particular. Qualificação da... Primeiro, endereçamento ao juízo, o juízo competente, né? E veja, eu falo juízo, não falo juiz. Juízo porque a processualística moderna adota que quem dá o provimento é o Estado juiz, não a pessoa investida no Estado juiz. Então, endereçamos assim, ao douto juízo, ponto. Qual a competência material? Da vara civil, da vara federal, da vara do trabalho, e assim vai. E por fim a localidade da capital do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, da cidade de Niterói, ok? Esse é o endereçamento do juízo ou tribunal. Após isso nós temos aí a qualificação das partes, nome, prenome, profissão, estado civil, endereço completo, CEP, endereço de e-mail, importantíssimo, sem isso vai provocar a emenda da petição inicial, ok? Qualificação completa das partes. Poxa, professor, eu não sei o endereço de e-mail. Não tem problema, mas basta informar. Não se tem ciência do endereço de e-mail do autor, não se tem ciência do endereço de e-mail do réu. Não há problema algum acerca disso, ok? Aí, abaixo, nós temos os fatos e fundamentos jurídicos. Regra legal. Tratando-se de tutela antecipada, além dos fatos e fundamentos jurídicos, nós temos o fato excepcional, qual seja, da probabilidade do direito, do perigo da demora, além dos fatos e fundamentos jurídicos. Tem que existir, certo? Depois disso, provas que pretendo produzir ou estou produzindo. Existe um texto padrão que na prática utilizamos muito, que diz assim, me lembrar bem aqui, venho requerer a produção de prova admitida em direito, em especial a juntada de documentos, prova testemunhal e prova pericial e depoimento pessoal. Bom, isso é uma forma genérica, porque em um momento oportuno que nós vamos estudar, que é pós-fase, na verdade é na fase saneadora, o juiz vai, na verdade, nos intimar a justificar a prova que estamos produzindo e que pretendemos ainda produzir, porque o juiz é o detentor da prova, o juízo, né, é o detentor da prova, e ele vai decidir a pertinência dessa prova. Então, em um momento oportuno, justificaremos a produção dessa prova. Mas, nesse primeiro momento, só indicamos que prova estamos produzindo e que vamos produzir. E, nesse momento oportuno, caso a probabilidade do direito não seja tão assim contundente, estabelece naquela linha um requerimento de audiência de justificação prévia, né? No qual você vai arrolar naquele momento 1 ou 2, no máximo 3 testemunhas, que na verdade vão ali fortificar a probabilidade do direito, ok? Muito bem, pessoal. Agora vamos pensar num outro detalhe. Valor da causa, né? Que aí tem, claro, aí tem os requerimentos, os pedidos, né? Requerimento ali, na verdade, ou, que nós vamos falar muito bem disso, estabilização da demanda, extinção do processo com ou sem estabilização, vamos deixar isso para agora, para um segundo momento.
o pedido do provimento da tutela de urgência de forma antecipada, óbvio, ok? E o valor da causa. Eu coloquei no material que o valor da causa é de boa pertinência, que esse valor da causa seja, na verdade, equivalente ao valor do pedido principal, no qual será complementado ao final, ok? Por que isso? Porque isso pode ensejar aí uma arguição ou uma impugnação quanto ao valor da causa no futuro e atrasa mais o seu processo. Essa questão incidental nós vamos falar mais à frente. Mas pode ocorrer isso sim, ok? Então o valor da causa é justamente o valor do pedido principal do seu processo, ok? Muito bem, esse é o requisito da petição inicial para a tutela antecipada antecedente. O concomitante e o incidental não enseja os requisitos legais. O que enseja ali é o requisito excepcional da probabilidade do direito e também da demora na prestação jurisdicional, certo? Ok. Dentro do nosso sumário, né, desse nosso primeiro material tutela antecipada, estou vendo aqui, aditamento da petição inicial, citação do réu, que eu acabei falando ao longo desse vídeo, ok? Ele fica pontuado aí nessa questão da deferimento deferimento da tutela. O autor ele tem 15 dias para fazer a complementação dos seus pedidos. Aí vamos agora, nesse momento oportuno, falar dessa complementação. Muito bem. A complementação, nesse caso, é um ajuste, claro, voltando aqui a dizer, não é modificar a substância do pedido, é complementar, né? Trazer mais dados pertinentes para aquela dialética apresentada, tá certo? Então temos aí, nesse ponto, uma complementação, uma situação que você apresenta com mais detalhes, certo? A inclusão de um pedido conexo, como, por exemplo, um dano moral, um dano material, tá certo? E a possibilidade de você ainda anexar mais documentos que ainda fortificam a tua probabilidade do direito. Isso é importante. Claro que não é só isso. Ao longo da instrução processual, claro que é a fase probatória que vamos estudar em procedimento comum, não é? Vai ter a possibilidade aí do desdobramento da produção de provas, isso inclusive para ambas as partes. Ok? Muito bem. O réu citado, ele vai ser citado após o aditamento, vai apresentar ali a defesa dele, né, em 15 dias, deixando claro que tange a estabilização da demanda, né, que nós vamos puxar agora para o nosso próximo item. Não basta contestar, tá? A mera contestação não inibe o efeito estabilizatório da demanda, tá? O que evita a estabilidade da demanda neste particular é a interposição do recurso de agravo de instrumento, isso é muito importante. Sem isso, não tem como criar um obstáculo na estabilização da demanda, tá certo? Agora, aproveitando um link, falei sobre a questão do indeferimento da tutela, que aí o autor teria aí 5 dias para fazer essa complementação, né? Agora, a estabilização da demanda, nosso próximo item, isso é de extrema importância. Até colocar aqui, estabilização da demanda. Eu até grifei o que ocorre. Nós temos duas situações. Quando entramos com um pedido, ingressamos com um pedido de tutela antecipada antecedente, faz parte do nosso requerimento, duas situações que ela vai de encontro à sua necessidade estratégica processual. Ou eu quero que o processo seja extinto com estabilização da demanda, que na verdade aquela tutela é hipersatisfativa, ou não quero a extinção do processo. Eu quero prosseguir. Isso vai demandar dessa petição inicial, que na verdade se complementa ou não. Vamos lá. Vamos imaginar que eu quero somente a internação e ponto. Ok? Ponto.
e digo para o juiz, olha, ela é absolutamente satisfativa. Então, estabilizada a demanda, eu quero que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, mas com a demanda estabilizada. O que significa dizer? O mérito em si, ele não foi discutido. O que foi discutido foi aquele, na verdade, aquele critério antecipatório, ok? Eu trouxe um exemplo, inclusive, nesse nosso material, que, na verdade, é bem pertinente. Vamos imaginar uma situação que é a seguinte. Vamos falar de negativação de crédito. João deve Maria R$ 1.000, ok? Mas João, ele pediu somente a exclusão do nome dele do Serasa e do SPC e não tá, e na verdade, dentro de uma dialética, ele apresenta como enredo, como fato, a inexistência de débito. E a probabilidade do direito é tão contundente que o juiz autoriza a antecipação de tutela e manda retirar do cadastro restritivo de crédito o nome de João. Ok? Muito bem. Maria, citada, o João diz, olha só, eu quero estabilizar a demanda. E Maria, citada, responde à ação e o juiz realmente consolida, né, dizendo, realmente eu determino que o nome do João seja retirado do rol de maus pagadores e tudo mais. E aí o juiz extingue o processo. Vamos imaginar que a Maria interpôs o recurso de agravo de instrumento, o tribunal manteve ali a decisão do primeiro grau e a demanda se estabilizou, o juiz extinguiu o processo com estabilização da demanda. O que significa dizer? Mesmo que a dívida exista, Maria não pode mais negativar o nome de João, por conta daquela decisão que está estabilizada. Entendem isso? Caso vocês não entendam este ponto, me dê um feedback por WhatsApp, no nosso grupo, por e-mail, ok? Mas é importante, eu vou repetir. João ingressa com uma tutela antecipada antecedente, dizendo que a dívida é inexistente, mas, entretanto, ele deseja que o nome dele seja retirado do cadastro de maus pagadores. E informa o juiz, olha, essa demanda, essa ação, essa tutela, ela é satisfativa totalmente. Então eu quero a extinção desse processo com esta demanda estabilizada. Que demanda é esta? Retirada do nome, do rol de maus pagadores. O juiz cita Maria, Maria responde, que nesse caso aí, como é satisfativa, cita Maria, Maria responde, e o juiz realmente concede essa tutela e, ponto, tira o nome do João do rol de maus pagadores. Maria ingressa com recurso de agravo de instrumento. Veja, eu falo agravo de instrumento que o processo não se extinguiu. Na verdade, vamos aqui pontuar melhor. O processo não se extinguiu. O juiz só deferiu a tutela. Ok? Deferindo a tutela, o desembargador, né, a turma, mantém a decisão interlocutória, tá certo? E, na verdade, após isso, o juiz sentencia extinguindo o processo, sem resolução do mérito, estabilizando a demanda. Claro que Maria pode interpor um outro recurso chamado apelação, que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, é extinção, sentença terminativa. Nós vamos estudar bem essas características de sentença quando falarmos de suspensão, formação e extinção do processo, tá certo? Num slide próprio. E mantém-se o que foi decidido. Muito bem. Aí entende-se que a demanda está estabilizada. Qual é o procedimento de Maria nesse nosso exemplo? Maria, na verdade, ela tem um prazo decadencial de 2 anos para entrar com uma ação anulatória, para reaver os efeitos desta decisão que agora está estabilizada. Fora isso, Maria não pode mais negativar o nome de João. Mas Maria pode ajuizar uma ação de cobrança. Porque o que foi decidido não é a inexistência de débito. O que foi decidido é que ela não pode negativar o nome de João.
O que está estabilizado é a negativação do nome. Entretanto, se Maria ajuiza uma ação de cobrança dos tais R$ 1.000 que eu havia falado anteriormente, e o juiz julga procedente a cobrança, diz, olha, João, você tem que pagar a Maria. Automaticamente, tá? Não é que este novo processo teve um condão de fazer uma revisão do processo anterior. Não, não é isso. Por força desta sentença, Maria, se João não pagar Maria, Maria pode voltar a negativar o nome de João, porque é uma outra situação. Ok? Esse é o primeiro momento. Então vejam, aproveitando este exemplo, até antes de falar do segundo momento, aproveitando este exemplo, é importante dizer o seguinte: Maria, mesmo contestando esta ação, ela, e sendo deferida essa tutela antecipada, né, não basta para criar um obstáculo para a estabilização dessa demanda. Ela precisa interpor o recurso de agravo de instrumento. Se ela não assim o fizer, passando-se esses 15 dias, conforme disciplina lá o artigo 1015, a demanda está estabilizada. E o próximo passo aí, sendo satisfativa, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito com estabilização da demanda. A segunda vertente é que o João ele pode requerer o seguinte: eu quero a tutela antecipada e ao final eu quero fazer a minha complementação. Quero dano moral, mas não discute isso depois da complementação. Ok. O juiz vai, defere e, depois de deferido, cita Maria. Mesmíssima coisa. Maria citada, contesta, e ela precisa, dentro desses mesmos 15 dias, apresentar aí, interpor, melhor dizendo, o seu recurso de agravo de instrumento, senão essa demanda está estabilizada. Ora, o que acontece se Maria não interpor o recurso de agravo de instrumento? A demanda vai ficar estabilizada, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito? Não, nesse segundo momento não, porque houve a complementação, o João ali ele complementou os fatos, não mudou, ele complementou, ok? Apresentou novos documentos, pediu ali dano moral. Nesse caso, o juiz diz que a negativação de nome, esse ponto está estável, não se discute, esse ponto está estável, e vai discutir sobre a inexistência da dívida, se a dívida realmente é inexistente ou não. Se concluir que a dívida não é inexistente, aquela tutela que foi antecipada, ela é revogada. Se o juiz decidir que realmente há a inexistência de débito, aquela tutela permanece, ele confirma isso na sentença. Ok? Então, em relação à estabilização da demanda, é isso que é esta circunstância que precisa ser levada em consideração. Tá certo? Então, veja, os critérios da estabilização da demanda são bem específicos. Tá certo? O fragmento, o que eu quero, que é o meu objeto, o objeto imediato da tutela antecipada, ele que se estabiliza. Internação, negativação de nome, isso que se estabiliza. Ok? Não é, na verdade, o pano de fundo, não é o dano moral, não é a dívida. Não, não é isso. Ok? Então, essas são as questões. Agora tem uma questão suscitada acerca, que eu coloquei, acerca da estabilização da demanda. Sim, são os requisitos que encontram-se no nosso material logo no último slide, que a estabilização depende de 3 requisitos. Concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, quer dizer, em caráter antecedente, ponto. O aditamento da petição inicial e a não interposição do recurso de agravo de instrumento. Mas, como disse para vocês, o aditamento da petição inicial, se a tutela for satisfativa, esse segundo requisito, ele não se faz necessário. O que se faz necessário de fato é, na verdade, o pedido de tutela antecipada antecedente, ok, e a não interposição do recurso de agravo de instrumento. Não, se eu não quero satisfativa, na verdade eu quero fazer minha complementação porque existem outras situações que eu preciso complementar. Então eu preciso dos 3 requisitos. Veja, eu preciso que essa tutela antecipada seja de caráter antecedente. 2, que
consiga fazer esse aditamento inicial, porque se assim ou não fizer, o processo será extinto sem resolução de mérito. 3. Que o réu não tenha utilizado do recurso cabível, ou seja, agravo de instrumento. Tá certo? Isso é extremamente importante, está lá no nosso material. Então, sugiro também uma leitura do artigo 303 até o 306 do CPC, inclusive seus parágrafos e incisos, para melhor compreensão do que eu acabei de falar, inclusive essa questão da estabilização da demanda. Sei que essa questão ainda é muito solta, né? É um pouco bem diferente das nossas aulas presenciais, mas eu peço a vocês que me enviem perguntas por WhatsApp, pode ser o WhatsApp privado, problema algum, por e-mail, porque eu vou sanando essas dúvidas desta nossa aula, ok, desse nosso slide, tá certo? E ressaltando que essa aula aqui é uma aula complementar, teremos aí a nossa aula no dia de segunda-feira próxima, e assim dando sequência normalmente, né? Nós vamos aí, claro, ao vivo batendo papo, tá certo? Mas eu peço que vocês assistam esse vídeo, que vai servir também como fator orientador das nossas aulas, ok? Um forte abraço a todos, e próximo vídeo eu vou falar da tutela de evidência, que é até um pouco mais simples. Um forte abraço.